No Sincovat Entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Dan Ginsburg, conversa com o presidente do PSDB de Taubaté, José Bernardo Ortiz Júnior. Confira. Bom, estamos recebendo hoje o Júnior Ortiz, que é assessor do secretário de Planejamento, Emanuel Fernandes São José dos Campos, e também assessora o governador Geraldo Alckmin, aqui de Pindamonhangaba, no nosso Vale do Paraíba. Júnior, explica para a gente essa história da região metropolitana do Vale do Paraíba e quais seriam os benefícios para o cidadão comum que isso vai trazer. Em primeiro lugar, agradeço o convite, Dan, agradeço a TV Cidade, aos telespectadores que estão aí hoje nos assistindo. Em primeiro lugar, dizer que a região metropolitana depende de uma aprovação da Assembleia Legislativa, isso é importante frisar, não depende só de uma ação do governo do Estado, mas depende muito mais da Assembleia aprovar um projeto de lei que vai ser encaminhado nos próximos dias lá para que os deputados estaduais possam avaliar. É uma iniciativa já antiga de um conjunto de deputados da região que, de alguma forma, pressionou o governo do Estado para que se alavancasse um projeto coletivo para a região. O que se definia e o que se discutia muito era o formato, né? A gente não tem as mesmas características da região metropolitana de Campinas, da região metropolitana de São Paulo, né, que são que as grandes regiões metropolitanas das maiores capitais do país. Região metropolitana de Recife, região metropolitana de Fortaleza, cujas características principais são grande adensamento urbano, um conjunto grande de casas concentradas ao redor de uma grande capital, ao redor de uma grande cidade, problemas comuns, né? Um problema de lixo comum, problema de transporte público comum, problema de saneamento básico comum, em decorrência do grande adensamento. Um espaço territorial não tão grande, né? Então você não tem essas características aqui no Vale. Então se definiu, em primeiro lugar, o formato. Você tem, por exemplo, de Igaratá, que é o primeiro município do Vale, a Bananal, que é o último município do Vale, lá no Vale Histórico, um espaço territorial enorme. Você tem alguns vazios urbanos. Você imagina de Taubaté a Queluz, os grandes espaços de vazio urbano, ali Cachoeira, Lorena, Pinda, ali Moreira César. Então não dá para falar numa região metropolitana com as mesmas características de uma região de Campinas, de uma região de São Paulo, porque você não tem um adensamento, né? Então o Estado precisou bolar uma alternativa, quer dizer, nas audiências públicas, tentar criar uma alternativa a esse modelo de região metropolitana que se conhece, que é tão característico no Brasil. Esse modelo de região metropolitana é um modelo que vai contemplar agrupamentos muito bem definidos. Então você tem o agrupamento urbano de São José, o agrupamento urbano da Mantiqueira, o agrupamento urbano do Litoral e o agrupamento urbano do Médio Vale, né? Vale Histórico e Médio Vale. Cada agrupamento urbano tem um conjunto de características diferentes. Não dá para dizer que os problemas, por exemplo, de São José do Barreiro são os mesmos de Taubaté. São José do Barreiro é uma cidade que tem ali um centro urbano pequeno, limitado, e você tem uma área rural muito extensa. Então não são as mesmas características. Então esses adensamentos urbanos, esses agrupamentos urbanos é que dão exatamente as características do que vai ser essa grande região. Eu preferia chamar isso de aglomerado urbano, né? Você tem no texto da Constituição Federal um conceito do que é o aglomerado urbano. Isso que é o Vale do Paraíba, esse conjunto de cidades mais ou menos agrupadas, ora mais agrupadas, ora menos agrupadas, são aglomerados urbanos. Esses aglomerados urbanos, eles vão ser criados por intermédio de uma lei, né? Vai se constituir um fundo, o Estado repassa a esse fundo um recurso financeiro que está lá reservadinho dentro do orçamento do Estado, a partir do ano que vem, cria um conselho gestor. A gente estava conversando aqui antes de entrar ao ar sobre a questão do SENAC, do SESC, como isso é gerido, quer dizer, quem define as prioridades, quem define como gastar o dinheiro. Então esse conselho vai ser definido, o conselho gestor. E como é que se acessa o fundo? Os municípios integrados nesses aglomerados urbanos consolidam projetos. Então um projeto, por exemplo, de aterro sanitário. Você tem um local para destinação de resíduo
final, resíduo sólido. Vai fazer um aterro coletivo entre São José, Jacareí, Igaratá, Caçapava. Esse projeto do aterro é apresentado ao fundo, o Conselho Gestor avalia e libera o recurso para realizar. É um avanço, é um avanço. É um avanço. Para resumir, nós vamos ter mais recursos para a nossa região. Exatamente, recursos integrados. Né? Você tem que, não é um recurso para solucionar um problema específico de uma cidade, como faz o governo do estado hoje. Então, o governo do estado ele identifica um problema de saúde pública e investe no hospital regional. É um hospital em Taubaté que atende a região, mas é uma ação específica da prefeitura, localizada da prefeitura de Taubaté com o estado. E agora não, agora os problemas vão ser tratados de forma mais ampla, de forma coletiva, integrada. Falando em saúde, Júnior, como é que está funcionando os AMES, que a nossa cidade acabou perdendo? Eu não sei como é que está, como é que o Geraldo tem trabalhado com relação a isso, mas São José e Caraguá tem, me parece que está funcionando muito bem, né? Tá funcionando bem. Infelizmente, Taubaté perdeu, isso é irreversível. É irreversível. É irreversível. 3 anos atrás foi apresentado a Prefeitura de Taubaté, ainda pelo governador Serra, o projeto era ainda do governo Serra. O ambulatório médico especialidades, você sabe bem, está falando com propriedade, funciona num conceito de hospital-dia. A pessoa não se interna. Ela tem várias especialidades em clínicas médicas dentro desse ambulatório médico de especialidades, faz consultas, faz exames, faz pequenos tratamentos, pequenas cirurgias. Capacidade de atendimento, segundo o governo do estado, era de mais ou menos 9, 10 mil atendimentos mês. Isso praticamente zeraria a fila por exames. A gente tem uma fila grande por exame oftalmológico, exame de endoscopia, exame de colonoscopia, exame de ressonância, tomografia. A fila é muito grande. Isso zeraria a fila. O que ocorre é que o atual secretário de Saúde e o próprio prefeito, em 2008, era um ano eleitoral, eles afirmaram que Taubaté, e eu me lembro, eu tenho inclusive a cópia de jornal, existem entrevistas em rádio, TV, em que eles afirmavam que Taubaté não precisava do ambulatório médico porque tinha as policlínicas. Mas as policlínicas, elas estão estranguladas, elas não têm hoje capacidade de fazer frente ao número de atendimentos. A população cresce, a demanda por saúde pública cresce, esses exames são caros. Uma ressonância hoje você paga R$500 na rede particular. Então, o governo municipal de São José rapidamente, quando percebeu que Taubaté perderia o seu ambulatório médico, acelerou a construção do prédio, entregou ao Estado o prédio construído. Mesma coisa fez Antônio Carlos em Caraguatatuba, e o resultado é que a gente tem o ambulatório médico de São José, o ambulatório médico de Caraguatatuba, todos os dois funcionando muito bem, e Taubaté, por uma falta de visão estratégica, uma falta de planejamento, perdeu esse grande equipamento de saúde que era todinho custeado pelo governo do estado, R$800 mil mês custeado. Realmente foi uma perda. Uma perda significativa. Outras ações que a Taubaté acabou e usufruiu até hoje com relação ao poupa-tempo e com relação ao Bom Prato, existe alguma ideia de estar ampliando? O poupa-tempo já começou a ficar pequeno, o próprio Bom Prato agora está oferecendo o café da manhã. Existe alguma ideia? Existe. O bacana disso é que quando você tem um equipamento público funcionando e as pessoas utilizam com razoabilidade, com razoável grau de aceitação, a ideia é sempre ampliar os serviços dentro daquele próprio equipamento público instalado. Senão você acaba construindo vários equipamentos. E equipamento público, você administrador sabe do que eu estou falando, é aluguel, é funcionário, é espaço, é limpeza, quer dizer, você acaba, cada vez que constrói um espaço físico diferente, você acaba criando mais burocracia, gastando água, luz, etc. Quer dizer, então a ideia é aproveitar os equipamentos instalados para ampliar. Então você tem o poupa-tempo hoje dando qualificação profissional. Além do café da manhã, que agora é subsidiado também pelo governo do estado, você vai ter, o Bom Prato. Além do café da manhã, que é subsidiado pelo governo, você, a partir desse mês, tem qualificação profissional. Então, uma parte das pessoas que frequenta lá e que quer se qualificar, tem a oportunidade de fazer uma pré-seleção, participar de uma pré-seleção para a qualificação profissional. O poupa-tempo tem que ampliar os serviços. Ele nasceu dimensionado, a procura foi tão grande. São José dos Campos tem lá o poupa-tempo do Shopping Colinas, que também tinha uma demanda muito grande, repartiu a demanda aqui com Taubaté. Então,
Todo o Médio Vale e Vale Histórico vem hoje a Taubaté. E a Taubaté acabou absorvendo, né? Acabou absorvendo a grande parte da demanda que era de São José. Serra, Campos Jordão. Campos Jordão, Litoral. Caraguá está instalando um poupa-tempo lá. O governo do estado já iniciou a construção do poupa-tempo. Isso deve desafogar um pouco o Taubaté. A ideia é que o poupa-tempo de Taubaté se amplie nos próximos 3 anos. Está havendo um estudo de demanda nesse momento para que possa haver uma ampliação. Bom, o trabalho do governo do estado é poderoso aqui na nossa região, a gente precisa dessa parceria. O nosso tempo se esgota, a gente faltou falar de educação, de segurança, mas outras oportunidades não faltarão. Queria agradecer a sua presença e os nossos telespectadores vão ter a oportunidade de ouvir falar mais dos investimentos do estado aqui na nossa região. O tempo realmente é pequeno, é um programa de entrevista muito qualificado, muito bem conduzido pelo Dan. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do investimento do governo do estado na nossa cidade, na nossa região, e desejo aí anos de sucesso a esse programa que tem tudo para crescer e dar certo. Muito obrigado. E nosso programa termina aqui. Você também pode acompanhar nossas reportagens pelo site 5watt.org.br. A gente se vê na próxima segunda. Até lá!